Aqui, tendo encontro, né, tendo um evento hoje com a pastora Graça, mas vamos lá. Esses últimos 2 meses, nós temos orado a liderança da Aliança Jovem, os pastores, nós temos orado, sabe, pedindo uma direção de Deus para esse ano de 2018, e Deus tem me compartilhado algo comigo, e nós tivemos uma última reunião aí, com os pastores, há uns 15 dias atrás, e Deus nos deu uma direção, e nós cremos que nós estamos na direção dEle, amém? Amém? Eu queria compartilhar uma palavra hoje que Deus tem gerado no meu coração, e tem gerado, todos nós sabemos que nos últimos meses o pastor Ricardo tem compartilhado algumas mensagens, e todas as mensagens, eu disse para ele esses dias numa reunião, que falei ontem também para ele, que esse ano foi um ano que toda a mensagem dele mudou. Quem viu isso? Alguém viu isso? A mensagem do pastor Ricardo mudou da água para o vinho. E o Senhor está nos dando uma direção. Nós somos uma igreja do profético, amém, irmãos? Amém? Nós somos uma igreja do profético. E muitas vezes, eu conversando com algumas pessoas, ou no discipulado, ou aqui na vida da igreja diária, do dia a dia, algumas vezes nós encontramos algumas pessoas com saudades, não é verdade? Quem está aqui desde o início da igreja, levanta a mão. Levante a mão, não tem vergonha. Ao tanto de poucas pessoas, né? Quem está aqui acima de 5 anos para baixo aqui? Quem está mais de 5 anos aqui? Poucas pessoas. E o Senhor está nos dando uma direção, voltando uma nova direção. E uma das coisas que eu quero compartilhar hoje, o que eu sei que é o coração de Deus que está nos direcionando, é isso. E o Senhor está nos fazendo entender o propósito da igreja, sim ou não? Sim ou não? Da igreja que eu falo, a igreja Nova Aliança, a igreja Ágape, a igreja Família, a igreja que está aqui. E quem me conhece sabe que, o pastor Ricardo até falou isso ontem, ele falou: Johnny, eu já sei que embora daqui tu não vai, porque eu amo essa igreja, galera. Eu amo essa igreja. Se você talvez não pareça, não, mas eu amo. E eu acredito naquilo que Jesus quer fazer aqui em Imperatriz, através da minha vida e da sua vida. Porque eu nunca tive vontade, sabe? Eu passei 15 dias na África, mas eu acho que foi um dos piores dias, os melhores e os piores. Os melhores porque eu estava, sabe, vivendo aquilo que Deus tinha falado para mim há 15 anos atrás. Mas eu estava triste porque eu estava longe do lugar que eu mais amo, que é a minha igreja, a minha cidade. E foi tão tal que um dia eu estava no quarto, a pastora Fátima olhou para mim, balançou a cabeça e disse: meu filho, eu sei que teu coração, Deus falando para mim, está com saudade de casa, está com vontade de ir para casa, né? E Deus me deu uma direção para a minha vida. E eu quero que você saia daqui entendendo o propósito da igreja, entendendo o propósito desse lugar que eu falo igreja, eu não estou falando dessa estrutura, eu estou falando do corpo de Cristo, que somos nós, amém? E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 12, de 3 a 8. 3 a 8. Romanos 12. Já está aí? Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Senhor Jesus, eu quero te pedir que cada palavra, cada mensagem, cada história, Senhor, entre em nossos corações, gerando vida, gerando transformação. Gerando direção, Senhor. Eu te peço isso nessa noite, em nome de Jesus. Muitas vezes nós achamos que apenas eu sou o corpo de Cristo, não é verdade? Só eu sou o corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender que cada um aqui dentro desse lugar, dentro desse salão, sabe? Cada um tem uma função no corpo. Cada um tem uma função, sabe? E você precisa compreender e entender qual é a tua função aqui dentro. O problema é que muitas vezes eu acho que eu sou mais o importante do corpo. Só que todos nós temos uma característica. E todos nós precisamos fluir em nossas características. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos ensinado a crescer. E o Senhor tem nos ensinado a viver de acordo com o quê? Com cada característica. O problema é que muitas vezes eu olho para a característica do meu irmão, aquilo talvez eu não tenha ainda, ou talvez aquilo que eu tenho demais, e eu gero um conflito ali. E o Senhor tem nos chamado para voltar e a compreender e a entender qual é a minha e a sua função nesse corpo chamado Igreja Nova Aliança. Porque quando eu compreendo a função do meu irmão, quando eu compreendo a função do meu discípulo, quando eu compreendo, sabe, quando eu me converti, eu participei de tudo aquilo que tinha na igreja. Porque eu queria fazer parte do corpo, mas eu não sabia qual era o meu dom específico. Eu cantei, eu dancei, eu fiz coreografia, eu fiz, sabe, pantomima, nem existe mais isso, eu acho. Eu fiz tudo que tinha, sabe por quê? Porque eu queria estar conectado a um lugar no corpo. Talvez a minha história pareça com a sua, talvez não, porque hoje nós temos muita coisa, né? Hoje nós temos o ministério da casa de oração, nós temos o ministério de evangelismo, beleza, mas sabe de uma coisa, nós precisamos compreender, e se você já entende qual é o teu propósito, qual é o teu dom, se é o dom de profetizar, que profetize, se é o teu dom, é dom de contribuir, que contribua, se o teu dom, sabe, é de gerar alegria, que gere, se o seu dom é dom de misericórdia, que você seja misericordioso com alegria. Fazendo isso, você vai compreender e entender qual é o seu papel nesse lugar, qual é o seu papel na igreja. Sabe de uma coisa? Porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem muitos membros. E a Bíblia diz, e eu vou ler daqui a pouco para vocês, que quando um membro sente, todo o corpo sente. E eu falo, sabe qual foi a época que nós mais crescemos? O Daniel sabe disso? É quando nós estávamos pertinho um do outro. Eu sei que a igreja cresceu, eu sei que a igreja, sabe, hoje cada um tem a sua rede, cada um tem a sua célula, cada um tem a sua estrutura, mas sabe de uma coisa? O Senhor está nos chamando para voltar. E o próprio pastor Ricardo disse que antigamente ele entrava aqui com a mochila dele e ele vinha focado, né? Porque ele ia pregar e depois ele ia para casa. E o Senhor está nos chamando a voltar.
ao princípio de compreender e entender como é o corpo. Abre aí 1 Coríntios 12, de 1 a 31. Vamos ler muito aí agora. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus está amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Diga, todas essas coisas. Diga, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta.
a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja de Deus, estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amém? Se eu pudesse fechar a Bíblia e a gente ir para casa, o texto já nos disse tudo, sim ou não? Sim ou não? Mas nós precisamos compreender, como igreja, que eu e você fazemos parte desse corpo. Alguns ele chamou para apóstolos, outros ele chamou para mestres. O problema é que com 10 anos atrás, pastor, qualquer um poderia ser consagrado a pastor, sim ou não? Aí o homem, ele sempre está à procura de títulos. Ele está sempre à procura de título, ou na faculdade, ou em qualquer área da sua vida, ele está sempre procurando, porque o mundo é assim. Aí não, pastor, eu vou chegar no lugar agora, ser conhecido como pastor é fraco, agora eu vou ser chamado como arcanjo. Ou anjo. Aí muitas vezes nós achamos que o apóstolo, e ainda é pouco, né, mas é muito, que o apóstolo é o cara, o bambambam da igreja, sim ou não? Mas quem acredita que o nosso pastor, o pastor Nonato, é um apóstolo? Quem acredita que ele é um apóstolo? A Bíblia diz em Efésios, se eu não me engano, 5:11, que ele constituiu para pastores, e eu acabei de ler, para mestres, para evangelistas, para o aperfeiçoamento de quem? Da igreja. Todos esses que nós lemos aqui, esses ministérios, eles servem apenas para um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Abençoar a igreja de Cristo. E eu quero que você entenda que você é especial, você faz parte desse corpo, você faz parte, você é membro desse corpo. E muitas vezes, sabe, nós estamos na correria do dia a dia, muitas vezes nós estamos, sabe, nos afazeres, e nós esquecemos de um membro do corpo. Mas quem aqui esquece de um membro do corpo quando vai sair para trabalhar? Ninguém. Porque caminha colado com você. E nós precisamos entender que Jesus quer nos ligar novamente. Jesus quer nos colocar e entender o propósito do corpo. E nesse corpo, abençoarmos um ao outro. A igreja de Cristo é o único lugar que existe, não para você que está aqui dentro. A igreja de Cristo é o único lugar que existe para aqueles que estão lá fora. Significa eclésia, chamados para fora. E uma coisa que eu preciso entender, é que quando eu conheço uma parte do meu corpo, tudo fica mais fácil. Sim ou não? Sabe qual é um dos maiores problemas que eu vejo hoje? Algumas pessoas me procuram e diz, pastor, fulano saiu da igreja,
Ah, fulano está assim, ah, fulano, eu escuto muito isso, né? Ah, pastor, fulano caiu, ah, pastor, fulano está triste, fulano se frustrou com fulano, sabe? Irmãos, por que nós não olhamos? Beleza, a gente chora, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que choram, mas por que nós não nos alegramos com aqueles que estão aqui dentro, que perseveraram estão até aqui hoje, aqueles que estão aqui, aqueles que venceram, aqueles que estão em pé, aqueles que estão aqui todos os dias? Nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus está fazendo. Porque nós somos um corpo. E se você começa a conhecer, sabe, talvez, eu sei, pastor, é minha rede, irmãos, eu estou aqui, eu participo do processo. Eu sou pastor de jovens ainda, sou pastor da rede de casais, e eu sei como é que é. Todo mundo, toda semana eu tenho um convite. Eu falo para minha esposa algumas vezes, nós não vamos para nenhum, porque se a gente ir para um, os outros machucam. Principalmente final de ano, né? Que é confraternização por cima de confraternização. Mas nós somos o corpo. Olha aqui para mim. Nome? Suzy. Eu olhei para a Suzy, irmão. Eu não conheço a Suzy. Eu não sei como está a vida dela, eu não sei o que está passando. Mas ela tem uma calça parecida com a minha. Quase parecida. Nós temos uma tendência, o ser humano, de dizer assim, não gostei da Suzy. Mas por que tu não gostou da Suzy, pastor? Não fui com a cara dela. O meu espírito não bateu com o espírito dela. Meu espírito não bateu com o espírito dela. Alguma coisa me diz, alguma coisa. Não diz nada, irmão. Agora senta com a Suzy e me diz, Suzy, o que é que tu está passando hoje, Suzy? Braço, diz para o pé o que você está passando hoje. Eu levei uma topada, pastor. Acabei de passar aqui, levei uma topada na entrada da igreja. É verdade, Suzy. Eu comecei a entender a dor da minha irmã. E quando eu começo a entender a dor dela, quando eu começo a compreender a dor dela, eu começo a entender qual é a minha função no corpo. E ela começa a entender qual é a função dela no corpo de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E para que esse corpo funcione, eu falo corpo agora, a igreja, essa igreja, a nova aliança, não estou falando da estrutura, eu estou falando de pessoas. Nós precisamos, sabe, quebrar os nossos muros e construir pontes. Fazer um caminho, sabe? Eu sempre falo isso, o pastor Glaucio é muito amigo meu, mas quando eu conheci ele a primeira vez, ele disse que não queria andar comigo, porque ele disse que não gostava de mim. Aí eu falei para ele, tu e o diabo. Irmãos, quase todos os dias eu falo com o pastor Glaucio por vídeo, por mensagem. Por quê? Porque nós nos conhecemos, eu entendi a parte que talvez o pastor Glaucio é melhor que eu, e olha que ele é melhor que eu em muitas coisas. Mas eu compreendi que eu tenho alguma coisa para dar para ele, e isso faz parte do corpo. Esse texto que eu comecei lá, ler Romanos 12, ele termina e ele começa... 1 Coríntios 13, ele diz assim, eu passo agora a mostrar um caminho melhor para vocês. Qual é o caminho? Qual é o caminho que ele vai falar? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei como metal que soa e um sino que retine. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê, sabe, toda a minha riqueza aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Muitas vezes a gente acha que esse amor é o amor pela minha esposa. Oh, aleluia, xaramaná, eu estou apaixonado por ti.
Não, é o amor de Cristo sendo gerado dentro do meu e do seu coração, sabe? João 13, 34 a 35 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro. É fácil demais amar minha rede, irmãos, é fácil demais amar minha rede. Alguns me honram, alguns me chamam para jantar, alguns me chamam para ir no Cabana do Sol, aleluia. Se você não chamou ainda, chame. É muito fácil. Agora você amar um cara que fala alto como eu é difícil, irmão. Que não faz parte do seu ministério, não faço parte da sua família. Não é verdade? E o Senhor está nos ensinando. Sabe como é que nós seremos conhecidos lá fora, irmãos? Não é como a igreja maior de Imperatriz, não é como a igreja do pastor Nonato, não é como, também, mas sabe como é que é? É quando nós nos amarmos um ao outro. E nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo. Quando você conhece a dor de uma pessoa, quando você conhece a tribulação de uma pessoa, a sua cosmovisão, a sua ótica a respeito dela muda. Nós tivemos uma reunião aqui há uma semana, há uns 15 dias atrás, não foi? Os pastores, todo mundo junto, e os primeiros supervisores da Aliança Jovem. Porque é muito fácil honrar quem está lá fora. Não é verdade? É muito fácil honrar quem você vê 1, 2, 3 dias. Eu fui numa igreja e me chamaram para ministrar e eu baguncei a igreja. Eu falei assim: irmãos, eu queria chamar o pastor aqui. Irmãos, essa mensagem que eu preguei, já tinha pregado um dia antes. Essa mensagem que eu preguei na semana passada, eu preguei ela no começo do ano. Tem 1 ano que ela está guardada. 1 ano. E quando eu venho aqui, todo mundo diz: pastor, mora aqui, pastor, aqui é bom demais. Fica aqui. Aí, pastor, se o senhor morasse aqui era bom demais, oh, aleluia. Mas não me conhece, irmão. Não me conhece. Aí eu peguei o líder de jovem, botei ele na frente, dei o microfone na frente e falei: sabe quem que vocês precisam honrar? É esse cabo aqui, ó. É ele que está todo sábado preparando uma mensagem diferente. Eu peguei uma marmita, esquentei ela para vocês hoje, estou dando para vocês. E esse cara aqui, todo sábado, ele precisa fazer comida nova, sabe por quê? Porque se você não comer comida nova, você vai buscar no YouTube, você abandona ele rapidinho. Foi um chororô, um quebrantamento na igreja. Peguei o carro e vim embora, 600 quilômetros. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, mas o Senhor está nos chamando. Eu lembro do início da Aliança Jovem. Eu não estou com saudosismo. Mas era uma época que a gente crescia, sabe por quê? Porque não tinha o meu, tinha o nosso. Eu estava conversando com alguns peças esses dias. A gente passava, irmãos. Hoje não, porque eu estou casado, tenho um filho, né? Vou ter o 2º filho. Mas a gente passava, saía do culto, passava de 10 até 5 horas da manhã na Praça de Fátima, irmãos, sem nenhum real, mas não faltava Coca-Cola e nem sanduíche na mesa. Irmão, na época que a gente era feliz com 5 reais na mão, um sanduíche, um suco. Ainda levava a trazer troco, R$1. Mas foi uma época que nós mais crescemos, sabe por quê? Porque havia comunhão.
E muitas vezes nós estamos tão nessa rotina do mundo, que o mundo é meu, 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 tudo que eu construo é para mim, a minha casa, a minha vida, o meu carro, o meu ministério, o meu CD, tudo é meu, sabe? E muitas vezes nós estamos tão ligados, tão nesse movimento, que nós esquecemos que nós somos um corpo, e esse corpo precisa de cada membro funcionando, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui e em todos os lugares que nós estivermos. E o problema é que muitas vezes nós estamos tão nessa que, Cícero, como é que está, Cícero? Estou bem, pastor. Como é que está, Cícero? Estou bem, pastor. Não, Cícero, eu estou perguntando, cara, como é que tu está? Não, pastor, eu estou bem. Porque nós entendemos que o bem é o quê? Não, pastor, estou trabalhando, recebi meu salário, estou comprando minha roupinha, estou comprando minha bicicletinha, meu carro, minha motinha. Só que é quando eu conheço, quando eu entendo, e nós precisamos compartilhar os nossos corações, nós precisamos conhecer os nossos corações, nós precisamos, sabe por quê? Porque muitas vezes nós só mostramos a nossa força, nós precisamos mostrar nossas fraquezas. Compartilhar as nossas dores. Se você ler Romanos 12, do 9 em diante, ele vai escrevendo assim, olha, que o amor não seja fingido. Que você seja um bom hospitaleiro. Só com esse texto aí dá para a gente ser bom crentes, irmãos. Que você não pague o mal com o mal. Quando teu inimigo te perseguir, te amaldiçoar, abençoe ele. Quando teu inimigo tiver fome, dê comida para ele. Fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça e a cabeça dele. Que você seja zeloso. E muitas vezes, sabe qual é a pior coisa que eu posso ouvir? E eu sei que nem todos são iguais a mim. Mas é alguém chegar e dizer para você assim, eu fui na sua igreja, irmão. Eu cheguei e eu entrei, e ninguém falou comigo. Eu não sei se dói em você, mas dói em mim, irmãos. Alguém me encontra na rua, você é pastor? Sou pastor lá da Nova Aliança. Eu fui lá um sábado. Eu entrei lá. Passei até meia hora, pastor. Quando eu me converti, nós fizemos um culto de adolescentes. Era na terça-feira, irmãos. Terça, à noite. E esses cultos começou a lotar. E eu acho que Deus estava me preparando para ser pastor, né? Eu acredito. Quem entrava, irmão, eu vejo o nosso pastor. Ele está aqui, ele diz assim, meu filho, depois do culto eu quero falar com você. É porque ele sabe que o cara tem 1 mês, 2 meses que não vem na igreja. E a gente precisa ter esse olhar pastoral. Todos nós somos pastores aqui, amém? Talvez você é pastor na faculdade, na empresa, mas todos nós somos pastores. E você tem que olhar com esse olhar. Eu sei que é difícil, irmãos, mas nós somos nordestinos, amém? Nós somos um povo caloroso. Nós somos um povo, sabe, que abraça, que beija. Nós somos esse povo e nós precisamos usar da melhor ferramenta que nós temos, que é isso. Está a Johanna aqui, ela sabe como é que é na Inglaterra. BI, fora, BI, Santa Catarina. Algumas pessoas dizem assim, Maranhão, tu fala alto demais, Maranhão. Eu era o Maranhão. Grudado, né?
Eu tinha um discípulo aqui que eu até brinco com ele, que ele ia falar comigo assim, que ele é pastor hoje. Ele falava comigo assim, pastor. E eu fui tipo assim, se afasta de mim, menino. Cara, porque faz parte nosso, ó. Contato, corpo, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Você sabe quem eu estou falando, meus discípulos antigos sabem de que eu estou falando. Por quê, irmãos? Porque é a nossa vida, sabe, mas isso era bom, sabe por quê? Porque quando ele não fazia isso, eu sabia que ele estava com problema. Quando ele não fazia isso, eu sabia, bicho, vem aqui, o que está acontecendo? Pastor, está acontecendo isso. Vamos orar aqui. A gente começava a orar, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu vi um pequeno vídeo esses dias de um homem, não sei se ele é crente, se não é, se é ateu, mas ele disse uma coisa: quer conhecer uma pessoa que é seu amigo? Quer conhecer uma pessoa que é seu amigo? Chega para ele e diz assim: tô rico, comprei um carro. Rapaz, tu tem que ver, comprei um Corolla. O cara não tem nem um Fusca. Não que o Fusca seja ruim, né? Comprei um Corolla. Meu irmão, se ele mudar a cara, se ele começar a se corroer todinho, desconfie da amizade. Agora, se você chegar e dizer: tô comprando um Fusca, teu amigo vai dizer: tu tá ficando é louco, mas vou mandar, sabe por quê? Porque, sabe, ele se alegra com a sua alegria, sabe, ele chora. Por isso que Deus está nos fazendo amigos dele, para que nos tornemos amigos uns aos outros, sabe por quê? Porque quando você compartilha o seu coração com o coração do seu discípulo, e não só com os seus discípulos, mas com o coração da sua igreja, com os membros desse corpo, você consegue fluir nos dons, com facilidade. Você consegue fluir, sabe? Porque tudo que nós temos, todos os nossos dons, se você tem um dom de profetizar, se você tem um dom, sabe, de curas, ele é para alguma coisa, ele é para pessoas, para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar a igreja que somos nós. Você precisa fluir nesses dons, e Deus está nos chamando para restaurar os nossos laços. Deus está nos chamando para restaurar, sabe, a nossa comunhão, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce da cabeça. Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do seu corpo. O problema é que muitos querem ser cabeça, não só já tem a cabeça, irmão. Cristo é a cabeça. E você acha que quando um membro do corpo sofre, você acha que Jesus anda, irmãos? Você acha que Jesus não sente? Jesus sente. Quando você sente dor numa unha, sua cabeça algumas vezes dói. Porque você está ligado ao corpo. Primeira Coríntios 13, 14. 1 Coríntios 13, de 4 a 13. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois,
vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com quem sou plenamente conhecido. Assim permaneça agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Pois o maior deles, porém, é o amor. Não é o amor da sua esposa, amém, irmãos? Não é o amor. Pastor Ricardo prega no casamento, quem vê ele pregando dá até vontade de pregar igual ele, né? Ele fala assim: agora eu vou falar do amor ágape. Eita, meu. Aí os cabos já ficam tudo doido. Eu vou falar do amor ahavá. E eu vou falar do amor dós. Aí ele vai destriçando cada um. Eu acredito que seja do livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Nós precisamos entender que esse amor aqui é o amor de Jesus colocado em nós. E para sermos discípulos, precisamos amar. Eu vi a Kaori aqui, na hora eu pensei, porque talvez se eu pedisse para o Ministério de Louvor cantar, talvez eles não saberiam. Cadê ela? A Kaori já foi? Quando eu me converti, tinha uma música que eu vou cantar aqui, todo mundo vai cantar, né? Que diz assim: somos corpos unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Tem uns velhinhos aí. O grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, és precioso, és para mim. Querido irmão, fique de pé aí agora. Ser do louvor, lembra aí? Alguém lembra? O Robertinho sabe. Quem sabe aí, Robertinho? O Nivaldo também. Robertinho sabe. Nós somos uma igreja que nós crescemos demais, irmãos, na intimidade. Somos uma igreja que crescemos, eu agradeço porque lutamos por isso, irmão. Para o lugar secreto, para a vida de oração. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos voltar para alguns princípios quando nós éramos meninos, amém? Quando nós estávamos no início, quando o pastor falava, tinha uma música, irmão, tinha uma música no meio da liturgia do culto, sabe? Que parava, que o irmão saía de um lugar para o outro. Irmãos, eu já vi irmãos chorando ao cantar essa música, porque estava compartilhando com o irmão o amor de Cristo. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje, irmãos, e nós precisamos tocar os céus, como eu preguei a última mensagem, mas nós precisamos tocar a terra. Porque tem muita gente que toca os céus, mas ele não consegue ter um relacionamento. E eu quero não... Fecha as portas da igreja, não sai ninguém agora. Eu quero que você saia do lugar que você está. E você vai pegar a mão de uma pessoa. Tá, homem com homem, mulher com mulher. Quem você não conhece nessa igreja hoje. Quem você... Pode ligar a lâmpada, pode ligar. Pode ligar. Quem você não conhece. Quem você não conhece.
Tem algumas coisas que eu aprendi com o pastor Ricardo que é intencional. Você não precisa sentir, você não precisa se arrepiar, você precisa ir e fazer. Você vai olhar nos olhos do teu irmão, você vai perguntar, cara, como é teu nome? Como é teu nome? Me perdoa porque eu nunca passei, se eu passei por ti e eu não falei contigo. Me perdoa se um dia eu passei para ti e baixei a cabeça. Eu quero te amar no amor de Cristo. Eu quero compartilhar do amor de Cristo. Eu quero ver a obra de Deus caminhando. Eu quero ver você fluir nos dons. Eu quero ver você abençoar a igreja. Saia, eu vou só orar enquanto você não sair. Aí você vai falar para ele assim, look to me agora, fale para ele, look to me, olha para mim, olha para mim, diga para ele, vira aí, irmão, olha para mim, nós somos um corpo, e eu faço parte desse corpo, conta comigo, cara, olha para ele, look to me, filho. Olha para ele. Diz, eu preciso de ti, cara. Eu preciso de ti. Eu preciso conhecer o teu coração. Eu preciso quebrar as barreiras. Diga para ele, eu preciso, conta comigo. Me adiciona no teu WhatsApp. Coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Pega na mão dele agora. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente. Se você está com vontade de chorar, cara, chora. Mas saia daqui hoje sendo tocado pelo Espírito. Porque nós fazemos parte de um grande corpo. Rabaxou, corebaçou, torebaçou. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso. Aponte para ele, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Nós tínhamos uns amigos. Eu tenho uns amigos que eu conheço eles tanto que eu falo assim, eu preciso de R$10. Aí ele mete a mão no bolso, eu falo, é desse bolso aí não, que tu tá escondendo do outro. Sabe por quê? Porque eu conheço ele. Eu sei quem é ele, eu conheço o coração dele. Faça um voto com o Senhor hoje. Que todas as vezes que você vê alguém nessa igreja sozinho no canto, chame ela para sentar perto de você, abençoe a vida dela. Sabe por quê? Porque é comprovadamente que a maioria das pessoas só vem a esse lugar não é por causa de Deus, eles só vêm por causa da amizade. Totalmente ligados. Eles vêm em busca de relacionamentos. Sabe por quê? Porque lá fora eles estão cansados com os relacionamentos. Feche teus olhos. Comece a orar. Peça para ele, Senhor, dobra-me nessa noite. Dobra-me essa noite. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido.
preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sabe de uma coisa? Isso é tão forte, que tinha um pastor aqui dentro da igreja, um pastor. E nós numa reunião, eu tive que compartilhar o meu coração para ele, e ele compartilhou o seu coração para mim. Irmão, e você acredita que ele não me rejeitava, mas ele me evitava? E hoje nós somos bons amigos. Sabe por quê? Porque nós quebramos, hoje nós conversamos, compartilhamos, ele me pede conselho, eu dou conselho para ele. Sabe por quê? Porque nós precisamos quebrar isso, nós precisamos fluir. Sabe por que essa igreja, o primeiro mandamento dessa igreja, a missão dessa igreja é amar Deus. Nós amamos essa igreja, nós amamos Deus. Agora nós precisamos viver o segundo, que é amar o próximo. Sabe, amar o próximo. Nós somos uma igreja que ama Deus, mas nós precisamos amar. E o próximo não é talvez aquele que está lá fora, é aquele mais próximo de você, que está do seu lado aí agora, que talvez tenha suas mesmas esquisitices, talvez fale alto como você, talvez o sorriso dele é chato, mas você precisa viver na diferença, porque é no meio da diferença que Deus se revela, é no meio da diferença que Deus se revela, é no meio da diferença que Deus se revela, é no meio da universidade, da diversidade que Deus se revela. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. Ah, Espírito Santo, quebra-nos essa noite, dobra-nos essa noite, Senhor, quebra-nos do orgulho, Senhor, quebra-nos da vaidade, Senhor, racha, Senhor, os nossos grupos formados e nos faz uma família, porque a Tua palavra diz que nós somos uma família de grandes filhos, de muitos filhos. Ai, nós queremos ser conhecidos pelo Teu amor, nós queremos ser conhecidos por aqueles que amam, Senhor. Nós não queremos olhar para aqueles que caíram, Senhor. Senhor, traz aqueles que caíram, restaura aqueles que caíram, Senhor, levanta aqueles que caíram, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, honrar aqueles que estão em pé, nós queremos honrar aqueles que estão perseverando, nós queremos honrar aqueles que estão queimando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós não queremos olhar para os problemas, nós queremos ser a solução, nós queremos ser a solução, nós queremos ser a solução, nós queremos ser a solução. Nós queremos ser a solução. No primeiro acampamento, no primeiro retiro que nós tivemos como igreja, talvez o dos primeiros e o dos últimos, Deus falou para nós que nós seríamos uma igreja da toalha e do balde. Alguém lembra disso? Que nós seríamos uma igreja da toalha e do balde. Sabe por quê? Porque nós seremos uma igreja que vamos lavar os pés uns dos outros, que nós vamos lavar os pés uns dos outros, que nós vamos honrar uns aos outros, que nós vamos amar uns aos outros. Você vai trazer a oferta aqui, irmãos, mas eu quero te desafiar aqui, irmãos. Se você tem alguém aqui que você precisa resolver algo hoje, não saia daqui sem resolver, irmão. Não saia daqui sem resolver. Vá até Ele. A Bíblia diz que nos últimos dias
Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, não é verdade? Mas antes desse dia, lá no finalzinho do livro de Malaquias, ele diz que o espírito de Elias viria, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que ele vai converter os corações dos pais aos filhos. Tinha uma pessoa aqui dentro da igreja, eu vou compartilhar agora. Que eu peguei umas 2 discussões com ele, não sei nem se ele lembra, o Valber. No início da igreja. Assim que ele chegou, ele falava, o jeitão dele, né? Aliança Jovem, ele postaram uma foto, tipo uma blusa de alguém, e ele diz assim, a blusa da Aliança Jovem. Hoje eu sou pastor do Valber, irmãos. E ele sabe disso, que eu pego ele nos corredores aí e digo, apaga aquilo lá. E ele vai lá e apaga. Sabe por quê? Porque o meu coração se converteu ao dele, o dele ao meu. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Se você tem alguém aqui, que você precisa resolver algo, não saia daqui sem resolver. Quem sabe, hoje é o dia do rompimento na sua vida. Hoje é o dia do rompimento no seu dom. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Porque o Senhor quer converter os nossos corações.